Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para cumprir a vontade de Deus, o ID do Senhor, para mais uma lição da Escola Dominical, lição número 8. Viemos aqui gravar esse vídeo para os irmãos que continuam confinados dentro de casa, cumprindo ordem do Estado, do governo. Nós estamos obedecendo, Não está podendo ter os cultos, escola dominical também não, que faz parte, é culto também. Então nós vamos aqui nesse momento aqui gravar esse vídeo aqui para os irmãos poderem estar acompanhando em casa. No momento da aula, os irmãos peguem a lição bíblica, peguem a tua Bíblia e acompanhem. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. A lição número 8 nos vai trazer um tema muito bom, muito edificante para nossas vidas e que nós temos que viver isso no dia a dia, na nossa trajetória de cristão, na nossa caminhada, que fala sobre, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso textuário nos vai dizer bem assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20, verso 20. Na verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. O que nós podemos ver dentro do tema. Não dá aqui ênfase aos profetas e nem aos apóstolos, Está direcionado totalmente a Cristo, principal pedra da esquina, o Senhor Jesus Cristo, Todo edifício edificado em Cristo permanece, irmãos. Então os apóstolos, eles simplesmente é o mensageiro que leva a mensagem, Eles levam a mensagem, Nós pensamos nos apóstolos, nós pensamos no colegiado de discípulos de Jesus Cristo, que foi instruído por Cristo, ensinado por Cristo, para dar seguimento àquilo que Cristo ordenou, que Cristo começou no Evangelho. Então os apóstolos vão cumprir o ID de Cristo e levar a mensagem. Amém? Então eles também, assim como nós, foram estruturados também em Cristo, a principal pedra da esquina, a pedra angular que nós vamos ver aqui. Essa lição aqui ela é dividida em 3 partes. Um edifício espiritual, primeira parte. O fundamento, apóstolos e profetas, segunda parte. Por fim, a terceira parte, edificados para a morada de Deus. Amém, irmãos? A nossa leitura bíblica em classe, Efésios 2, está sendo uma sequência de estudo em cima de Efésios, essa lição por inteiro. O apóstolo Paulo, o escritor aqui, ele tirou base dessa lição aqui no livro de Efésios, Versículo 20 vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, que é o nosso textuário também. 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. O 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, vem as palavras de Cristo, que vai nos dizer assim, do 24 em diante, vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-los-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pensando no primeiro ponto, né, ele está bem ligado, irmãos, à leitura bíblica em classe. Quando vai falar sobre um edifício espiritual, nos traz a ideia de que nós temos que pensar em Cristo, porque a pedra de esquina é o Senhor Jesus Cristo. Quando fala da pedra angular, a principal pedra da esquina, a pedra que os edificadores a rejeitaram, né? E ele se tornou a primeira pedra da esquina, a pedra principal. Então todo edifício bem construído, bem firmado, ele permanece, né? Pode vir os intempéries da vida, pode vir tantas lutas, provações, as tribulações, tantas contradições, ele permanece firme, porque ele está edificado na pedra principal, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, né? Sobre o Mestre. Então aqui nos traz um alerta para o nosso viver dentro desses dias, para a igreja desse século. A igreja deve estar estruturada em Cristo. Quando nós falamos aqui em templo, quando falamos em igreja num conjunto e falamos na igreja em individualidade, em cada um de nós. Somos templo do Espírito Santo, somos igreja diante de Deus. Então nós temos que ver os nossos conceitos, né? E ver aonde verdadeiramente nós estamos alicerçados e estruturados. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor agora ele rejeita templos feitos por mãos de homens, né? Mas ele busca um templo bem construído, uma vida espiritual bem construída. E ele busca cada um de nós agora, irmãos. Verdadeiros adoradores. Pessoas que estão estruturadas em Cristo, que edificou sua casa sobre a rocha. Quando aqui no texto, na leitura bíblica em classe, nós vamos falar sobre a rocha, que aquele que edificou sua casa sobre a rocha é Jesus Cristo. É a palavra de Deus revelada no Evangelho. Então isso nos traz um alerta para esse tempo dentro do nosso viver, que nós não sejamos pessoas crentes levianos dentro desse tempo, pessoas que vivem em tantas mutações, mas que possamos firmar os nossos pensamentos, firmar a nossa vida em Jesus Cristo, né? Que é a principal pedra, que é a pedra angular, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, que nós não venhamos cumprir esse mesmo desígnio, né? E rejeitar Cristo dentro do nosso viver, mas cumprir a vontade de Cristo. Quantas coisas vêm contra o nosso viver, a fim de que nós rejeitamos a Cristo dentro da nossa vida. E uma vida que rejeita a Cristo, ela não é sólida. Um crente que ele rejeita Jesus Cristo, ele não tem uma fé firmada, né? A nossa fé tem que estar firmada em Cristo, né? Que é a nossa base dentro desse tempo, tempos difíceis estamos vivendo, né? Tempos muito difíceis, né? Em que a fé de muitos está sendo colocada à prova. Quantas pessoas hoje podemos ver no nosso meio mesmo, que hoje não dá vazão mais a palavra de Deus, não dá ouvido à palavra de Deus. Se já era difícil enquanto tínhamos culto, enquanto as igrejas estavam lotadas, imagine nesses dias. Então é tempo de nós voltarmos a nossa vida para a palavra de Deus, que revela o caráter do Senhor. A palavra dele revela o caráter dele. Então é tempo de nós termos comunhão e relacionamento mais íntimo com Deus. É tempo em que Deus ele nos mede, ele nos pesa, em balança, para saber verdadeiramente onde estamos firmados, aonde estamos edificados dentro desse tempo da nossa vida. Tempo difícil que estamos vivendo verdadeiramente, tempo que a nossa fé está sendo provada mesmo, a nossa estrutura está sendo mexida nesse tempo, verdadeiramente. Mas confiamos em Deus, que vai passar toda essa dificuldade, todos esses intempéries do mundo, essa situação que está passando pelo mundo, onde muitas pessoas estão morrendo, chega a preocupar até mesmo os crentes. Por que não? Porque estamos vivendo num mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, fazemos parte dessas aflições também, né? Então temos que estar firmados em Cristo,
esses últimos dias, irmãos, dentro do nosso viver, a mensagem foi pregada. Os apóstolos falaram, os profetas deixaram o testemunho deles, né? Pegando um gancho naquilo que os apóstolos deixou firmado. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais pregou e mais falou, né? Que deu seguimento às obras de Cristo. Podemos entender que para a nossa vida fica esse alerta dentro desse tempo. Precisamos firmar nossa vida em Deus a cada dia, né? Abrir a nossa visão mais para o Evangelho de Cristo Jesus, né? Aonde o diabo vem, o inimigo ele vem pelos últimos dias, querendo desconcentrar a fé dos crentes. E ele é sutil para isso. Tem muita gente que se deixa levar por coisas mesquinhas, né? Se deixa levar e se deixa ser atraído pelo inimigo. A Bíblia destaca ele como um ser astuto, né? Como um ser sagaz, né? Ele tem o que muitos crentes não têm: astúcia, ser sagaz, né? Ter uma mente. O crente precisa de ter um pouco disso, né? Da sagacidade um pouco. O crente tem que ter disso, de ter uma visão mais ampla, né? De vigiar mais. E o inimigo ele consegue se antecipar a muitos crentes num tempo como esse. Então é momento de nós nos antecipar diante de Deus, nos aproximar de Deus, mais da palavra de Deus, se relacionar mais com a palavra de Deus. É o único meio, é através da oração e através da meditação da palavra que nós podemos edificar nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. É um alerta que foi nos dado. Jesus Cristo ele vai assemelhar a esse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, onde veio os ventos, a chuva, correram rios, sopraram, né? E combateram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ele deixa esse destaque, porque estava edificada sobre a rocha. Este primeiro ponto é que ele nos destaca muito isso. E a rocha é Jesus Cristo. A rocha é o nosso Senhor. A revelação do Evangelho. Então nós temos que estar vivendo um tempo de alerta dentro de nossas vidas, irmãos. E estar de olhos bem abertos, né? Os ventos estão assoprando cada vez mais forte, né? Agora é o tempo de vermos quem tem verdadeiramente raiz e quem não tem raiz, né? Quem tem propósito e quem não tem propósito. Quem segue a Deus com plano verdadeiramente de servir mesmo, né? É aquele grupo de crentes que segue a Deus, que vem diante de Deus olhando para as mãos de Deus apenas. O que Ele pode fazer por mim? Não segue a Deus, não olha para Deus olhando para a face de Deus e adorando verdadeiramente. É aquele grupo de crente que dobra o joelho no chão e só pede bênção, né? Agora é um momento de nós olharmos para a face de Deus para poder suportar a situação que o mundo está passando. A humanidade está sofrendo um grande abalo esses últimos tempos. A humanidade em si está sofrendo um grande abalo. Agora a igreja de Jesus Cristo ela tem que permanecer. A igreja não pode se prostrar. A igreja tem que continuar firmada em Cristo. Ela não pode estar sendo assemelhada ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Isso é uma responsabilidade individual de cada um de nós, irmãos, porque nós compomos igreja. Nós compomos igreja. Então, uma responsabilidade de cada um de nós. E o Senhor tem uma visão exclusiva para cada um de nós. No individual, num tete a tete, com cada um de nós. Ele vê a cada um de nós. Como é que você tem feito igreja? Como é que você tem sido como igreja? Diante de Deus, eu te faço uma pergunta e você responde para si mesmo. Como é que você tem sido como igreja? O que eu tenho sido como igreja? Aonde eu tenho cooperado como igreja? O que eu tenho feito para acrescentar como igreja diante de Deus? Fica uma resposta para teu coração aí mesmo. Você faz um autoexame e responde para ti mesmo. Né? Vamos estruturar nossa vida em Cristo. Estruturar a vida em Cristo, irmãos. Ser estruturado sobre a rocha, alicerçado sobre a rocha.
requer renúncia, porque eu tenho que ser parecido com Cristo. Eu tenho que estar mais parecido com Ele. Porque Cristo, irmão, Ele não se mistura com as mazelas dessa vida. Amém? Com tantos deleites, às vezes, que nossa carne pede, do que nós pedimos para nós. Então eu tenho que destruir aquilo que está por dentro de mim, aquilo que está dentro do meu ser. Eu tenho que ser permitido. Eu tenho que permitir que o meu caráter ele seja transformado, seja moldado. Para me poder, a partir daí, então, começar a edificar a minha vida sobre a rocha. A minha casa sobre a rocha não é fácil edificar. Não é fácil edificar. Já vi muitos pregadores pregando, muitos falando até mesmo que a parte mais difícil do crente é a construção do altar do crente. É edificar o altar, é arrumar o altar. A parte mais difícil é essa, Deus derramar a glória dele. Não é difícil, para Deus basta uma palavra. Basta uma decisão dele e a coisa acontece. Mas para nós, no nosso íntimo, na nossa particularidade, aí entra a responsabilidade nossa. Não é tão fácil assim edificar, mas é necessário, é preciso edificar. E estamos vivendo tempo em que nós temos que estar se aproximando mais de Cristo, mais e mais a cada dia, né? Ser mais parecido com Cristo. Amém, irmãos? A vinda de Jesus está muito próxima, né? Temos que ter uma vida de responsabilidade diante de Deus. Esse é um alerta de Deus para o nosso viver. Essa lição pega muito forte em cima disso. Ela nos desperta muito e em cima disso nos convida a viver uma vida de edificação e morada de Deus, né? Nos convida a viver uma vida em particularidade com Deus, ser templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E olhando para isso, para esta matéria, irmãos, o que eu penso? Para mim ser templo do Espírito Santo, antes de tudo, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Desde o Antigo Testamento ele rejeitou. E olhando para esse tempo, quando Jesus ele escolheu a minha vida e a tua vida, quando Jesus agora, ele no Novo Testamento ele vem edificar a igreja, ele vem construir a igreja e firmar ela sobre a rocha, sobre a pedra, né, principal, que é ele mesmo, ele está falando dele mesmo. E quando nós olhamos para a nossa vida, para nós sermos templo do Espírito Santo, sermos igreja diante de Deus, primeiro precisa haver alguns cuidados principais para isso. E o que eu preciso? A reflexão que eu preciso ter dentro da minha caminhada cristã. Eu preciso de viver uma vida espiritual limpa. Eu preciso me apresentar como templo verdadeiramente diante de Deus. Deus não habita em templo sujo, em hipótese alguma, né? Ele é santo. Ele é santo. E uma das ordens do Senhor para o nosso viver: sede santo, porque eu sou santo. Primeira coisa é essa. Antes de começar uma grande obra na minha vida e na tua vida, Ele vai nos chamar para a prática da santidade. Prática da santidade. E para isso Ele deixou para nós, irmãos, a palavra dEle. Como está lá no livro de João, capítulo 15, fala: pela palavra sois limpos. A palavra é que nos limpa, irmão, que nos purifica, né? Salmo 119 vai nos dizer assim, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Vai dizer observando na tua palavra. Antes de tudo eu preciso fazer uma varredura dentro do meu viver, olhando segundo a palavra de Deus, que é espelho para a minha alma. Você precisa observar a palavra de Deus, porque é espelho para a tua alma. Nós precisamos de ser confrontados pela palavra de Deus, a fim de que venhamos viver uma vida que agrade a Deus, que atraia a atenção de Deus. Esses últimos dias vemos muitas pessoas distanciando de Deus, né? Há pouco tempo eu vi até uma pessoa mesmo dizendo que depois de tudo isso aí tem muitos que não vão voltar para a igreja. Eu acredito também. Mas eu quero acreditar também que Deus pode mover uma mão e trazer aqueles que já estavam e trazer os demais também, irmãos. Que pode haver um grande avivamento. Depois de todo esse tempo de dificuldade, de toda essa luta que o mundo está vivendo, pode haver um grande avivamento também, né? A gente vê o Senhor Deus nesses últimos tempos entrando olhando a humanidade
e pesando a humanidade verdadeiramente, entrando em confronto com as autoridades, mexendo com os reinos, né, os homens poderosos, né? Mas vamos acreditar que pode vir um tempo de avivamento em que as igrejas podem encher também, a nossa igreja também pode viver isso, né? Viver um tempo de avivamento em que almas possam ser salvas, vidas possam ser libertas pela palavra de Deus, pelo testemunho que nós levamos, pela pregação que nós pregamos, né? De uma vida íntegra com Deus, né? Para isso, o que mais salva a vida, o que mais salva almas, é o testemunho que eu levo, é o testemunho que você leva. Só das pessoas nos olharem, as pessoas sentir desejo de servir a Deus, desejo de se chegar a Cristo, desejo de conhecer o Senhor, cumprir em nós aquilo que Oséias fala, capítulo 6, se não me foge a memória, que fala conhecer o Senhor e fazer-o conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e dessa forma fazer o Senhor conhecido também para outras nações, para outros povos. Esse é o nosso dever, irmãos. Essa é a nossa incumbência. A incumbência dos apóstolos foram essa, né? Eles estavam incumbidos a isso, de levar a mensagem. Eles fizeram a parte deles quando Jesus os instruiu para isso, quando Jesus os separou para isso. E agora é a nossa vez, irmãos. Nós estamos separados para cumprir o ID de Cristo, mas não é de qualquer forma, debaixo da obediência, principal fato, debaixo da obediência dos pastores, debaixo da obediência da igreja, porque nós vivemos debaixo de uma cobertura espiritual. Temos pastores, temos líderes, e temos que viver a obediência. Contrário disso, irmãos, é engano dizer que está servindo a Deus, servir de qualquer forma. Tem muitas igrejas por aí que estão vivendo divisão. Igreja que segue um pastor, igreja onde tem dois pastores. Uma turma segue um, outra turma segue o outro. Isso é errado, está contra a lei de Deus. A igreja não foi formada para viver divisão. A igreja foi formada para viver em unidade. Cristo é o cabeça e os demais membros. Isso até entristece a gente. Falo sim porque eu não tenho medo de falar as coisas. Graças a Deus, Deus me deu uma boca para falar e me chamou para falar. Então isso até, de alguma forma até mesmo nos entristece. Cristo é o cabeça da igreja. É a pedra principal. A igreja está edificada em Cristo. Amém, irmãos? A igreja não pode sofrer divisão. Então eu e você como igreja temos que dar bons testemunhos de Cristo. Pessoas que vêm de fora entrar e observar e ver uma igreja dividida, opiniões diversificadas, pessoas com picuinha dentro da igreja, com fofoquinha. Isso não é coisa para crente, né, irmãos? Então vamos edificar a nossa vida, começar por aí, irmãos. Nos policiar, no falar, no modo de tratar com os irmãos dentro da igreja. Vamos viver um novo tempo. Logo eu acredito, em nome de Jesus Cristo, essas portas vão ser abertas de novo. E nós vamos estar nos alegrando de novo em Deus. E o Senhor vai ver aqueles que suportou, que resistiu, que permaneceu firme na rocha. Glória a Deus. Que permaneceu firme, estruturado em Cristo. E o Senhor vai derramar bênção sobre a igreja. O Senhor vai derramar bênção sobre aqueles que ficarem no propósito. É tempo de você fazer um desafio com a tua vida mesmo aí. Faça um desafio contigo mesmo. Se você sente que você está oscilando, olha para dentro de si, veja se alguma coisa está precisando ser mudada na tua vida. Vê se algo está precisando ser mudado. Você como templo do Espírito Santo, Deus te chamou para ser morada dele, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele nos chamou para ser morada dele. Então vê se está faltando alguma coisa aí, se alguma coisa está querendo te levar para o mundo, os ventos do mundo estão querendo te afastar, irmão. Pensa nisso. Pensa, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que está me levando para o mundo, é como um imã. E eu não estou conseguindo resistir. Em nome de Jesus Cristo, repreenda esse negócio, essa tentação aí que talvez está até te fazendo um bem no momento, mas depois vai te trazer um desastre. Em nome de Jesus Cristo, renuncia a isso. Viva o melhor da partilha, logo o melhor da partilha está chegando. Em nome de Jesus, depois que passar tudo isso aí, irmãos, nós vamos estar todo mundo junto de novo, cultuando e vendo a glória de Deus descer. E vendo a glória de Deus descer. É tempo de sermos provados. É tempo de estarmos sofrendo. Estamos sofrendo sim, por que não? Estamos sofrendo sim, não é fácil. Tem pessoas que estão confinadas dentro de casa e não é fácil ficar dentro de casa.
por vezes, eu trabalho todos os dias. Não sei o que é quarentena, tenho trabalhado todos os dias, mas minha família está dentro de casa. Esposas, filhos estão dentro de casa e não saem. Os filhos não vão para a escola, mas estão suportando, e eu vou resistindo na oração. Eu vou buscando de joelho, vou na palavra e estamos passando. Daqui a pouco é o fim de tudo isso. Nós cremos em nome de Deus. O Senhor vai usar de misericórdia, irmãos. O Senhor vai usar de misericórdia com a igreja dele, porque a igreja dele clama na terra. E a igreja vai se levantar. A igreja vai se levantar para cantar o hino da vitória. A igreja não prostra diante da situação do mundo, porque a igreja está estruturada em Cristo, a principal pedra da esquina, a pedra angular. Todo edifício bem firmado sobre a pedra resiste, sobre a rocha resiste. E nós sabemos, nós temos esse conhecimento, que Jesus é a rocha, Jesus é a principal pedra. Nós estamos fundados em Cristo, irmãos. Estamos fundados em Cristo. Faça menção de Cristo na sua vida. Faça menção de Jesus dentro do teu viver. Não se deixe abalar. Talvez você esteja passando um problema emocional um pouco difícil nesses dias, porque o nosso emocional fica abalado, sim. A nossa vida sentimental, os pensamentos. Tem pessoas que até mesmo crente, é acometido de angústia, de depressão. Alguém vai falar, é absurdo isso. Não é não, irmãos. Jonas sofreu de angústia. Elias sofreu de angústia, profunda angústia. O crente é abalado muitas das vezes. O crente é matéria, irmãos. A gente não pode fantasiar as coisas, não. Nós somos feitos de carne e osso, de emoções, de sentimentos, somos compostos. Tem aqueles que no decorrer do tempo, que conseguem viver uma vida espiritual bem regada, anda nas alturas, vê por cima muitas das vezes, porque a fé dele está competindo para isso. Se pôr um termômetro, a fé dele bate lá em cima. Vive uma vida de intimidade, de particularidade com Deus, que até causa inveja até mesmo para outros. Uma coisa não muito boa, uma inveja agradável, vamos falar assim então. Mas tem muitos que se deixam levar, irmão, e o estado emocional fica abalado num momento como esse. É onde a Bíblia vai nos dizer, ó, suportando uns aos outros. Vamos servir de suporte. Se você sabe daquele irmão e você tem um contato dele, você vê que ele está fracassando, ou até mesmo ele te manda uma mensagem dizendo que a coisa não vai bem, suporta ele. A Bíblia diz assim no livro de Isaías: um ao outro suportou. E ao teu companheiro disse, esforça-te. Um ao outro ajudou, e ao teu companheiro disse, esforça-te. Então, irmãos, vamos pegar na mão um dos outros e vamos suportar aquele irmão. Amém? E vamos suportar. Servir de suportar, irmão, é servir de suporte. Para que esse não venha cair, logo estaremos todo mundo junto. Se tiver que pegar cada um de um lado, vamos pegar e vamos ajudar a suportar, irmãos. Que esse tempo vai passar. E o tempo da bênção vem dentro do nosso viver. O tempo da vitória, se permanecermos em Cristo. Temos que perseverar em Jesus Cristo, irmãos. Amém? Vamos fazer uma autoanálise dentro do nosso viver, um exame de consciência dentro desse tempo em nossas vidas, no que precisamos melhorar como templo de Deus, como pessoas edificadas em Cristo, para que nós possamos avançar, crescer e crescer com Deus. Que o Senhor venha a ser honrado dentro das nossas vidas. Que a obra de Deus possa crescer através do nosso viver, irmãos. E nós verdadeiramente nos colocarmos na brecha diante do Senhor para cumprir a vontade de Deus. Não pessoas que estejam centralizadas no nosso eu mesmo, no nosso ego, olhando só para o nosso umbigo. Para servir a Deus, tem que se desfazer de nós mesmos. Para servir, tem que descer, irmãos. Antes tem que descer, então eu desfaço de mim mesmo. Não importa o meu posicionamento, não importa o que eu sou, o que tenho, o que vou ter, o que... Não. Primeiro passo, quando eu sei que eu vou servir, eu sei que eu vou atender primeiro a necessidade do irmão, né? Eu vou atender a necessidade do irmão, eu tenho que me pôr à disposição, para ficar mais claro. Quem sabe que é chamado para servir, sabe que vai ser posto à disposição. Amém? Esse é o meu legado, esse é o teu legado para essa vida.
aquele grande dia, quando o Senhor Deus permitir que teus olhos fecharem, você vai poder chegar diante de Deus e ter obras nas mãos, diante do Senhor, e ter o que apresentar a Deus, e ter o que apresentar ao Senhor, e Ele vai chamar de bendito de meu Pai. Amém, irmãos? Então vamos ter a plena consciência do nosso viver, fazer um exame de consciência, fazer um check-up dentro do nosso viver mesmo, e ver como é que nós temos nos posicionado diante de Deus, porque Ele nos chama para ser morada dEle. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, irmãos, para nós terminarmos essa lição. Acredito que dentro de mais alguns dias estaremos juntos de novo, aqui, e glorificando a Deus outra vez, porque o Senhor é digno de ser glorificado, de ser louvado, de ser exaltado. Ele é digno, Ele não divide a glória dEle com ninguém, a glória é unicamente dEle. Amém? Para nós Ele dá galardão, aquele grande dia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma breve oração. Você que vai ver esse vídeo depois, se está passando algum sentimento contrário dentro de si, tua emoção está abalada, como foi falado aqui no momento, teus pensamentos estão variados, está incrédulo talvez, peça misericórdia para Jesus Cristo, e Ele pode te dar uma injeção de ânimo dentro do teu viver, e pode falar contigo de modo que vai ativar a tua fé, de modo que vai fazer você despertar dentro desses dias. O Senhor só fala, irmão, com quem fala com Ele, tá? Se você não falar com Deus, Deus não fala contigo. Como que fala com Deus? Orando. Se não orar, Deus não fala. Amém? Se desprenda dentro da tua casa. Vamos fazer um momento de oração aqui. Se desprenda dos teus afazeres e tenha uma comunhão com Deus, para que Deus possa vir falar contigo. Isso a tua fé vai ser aguçada. Você vai tomar uma injeção de ânimo aí, e você vai reagir. Amém? E não vai retroceder. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos por esse momento. Te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então nós cremos em Ti, estamos firmados em Ti, ó Deus, alicerçado na rocha, nós acreditamos assim. O Senhor nos chamou para andar em novidade de vida, o Senhor nos chamou para viver o sobrenatural. E, Senhor, nós reivindicamos a bênção do Senhor, acreditamos que o Senhor pode interferir pela graça dentro do nosso viver, pode interferir. Ó Deus, em nome de Jesus, estende as mãos, Deus, à vida de cada um dos irmãos, aonde o vídeo vai chegar, aonde pessoas vão ouvir, Deus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Espírito Santo, se tem alguém enfermo que Tu possas curar, tem alguém desanimado que esse possa se levantar, numa ordem do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, ó Deus, ao coração desse que desfalece na fé, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma-nos em Tuas mãos por esses dias, Pai, e nos ajuda a cada dia a suportar as lutas, Pai, as adversidades do nosso viver, e nos ajuda também a permanecer, Pai. O difícil não é chegar, o difícil é permanecer. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado dentro da nossa vida. O nome do Senhor seja glorificado em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a igreja, abençoa os pastores. Toma em Tuas mãos, ó Deus. Dá força para que possamos lutar cada dia e vencer no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos.